Paz do Senhor, gente. Estamos começando mais um Café com Palavra e hoje nós temos a satisfação de estar com o pastor Nadilson. Pastor Nadilson, nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, também é advogado aqui na cidade, você pode procurar ele, nós vamos estar deixando o contato dele. Pastor, é uma alegria ter o senhor aqui e eu quero que o senhor fique à vontade, nós vamos estar falando dos assuntos concernentes à obra do Senhor. Também estendo a minha saudação a todos que estão aí acompanhando a live, acompanhando aí a transmissão. Para mim é uma satisfação, quero deixar aqui registrado a minha satisfação de estar aqui com o pastor Paulo Santos, um amigo que nós aprendemos a amar, conhecer, desde quando conhecemos, e para nós é uma satisfação. Muito bem, e aproveitando, nós vamos estar tratando de assuntos que acrescentam muito na vida dos irmãos. E eu tomei uma posição de estar falando mais do amor de Deus, porque a gente vê a necessidade, pastor Nadilson. E tem um dizer popular, que quando os verdadeiros se escondem, os falsos aparecem. Então, nós que conhecemos a palavra do Senhor, temos o dever de aparecer e transmitir a verdade. Dito isso, eu queria muito saber do Senhor como foi a sua trajetória no Evangelho. Nós sabemos que o Senhor é pregador da palavra do Senhor, conferencista, sempre está na ativa ministrando. A importância do Evangelho na sua vida. Então, minha trajetória eu digo que é de berço, né? Eu já nasci num lar evangélico, fiquei pouco tempo afastado, foi um curto lapso temporal, mas desde quando me retornei, eu me mantendo firme na presença do Senhor. Então são aí, são uns 28 anos, já retornei aos pés do Senhor, os caminhos do Senhor, e de lá foi uma grande caminhada, é uma jornada, né? Assim como tem uma jornada acadêmica, temos também a jornada teológica, a jornada eclesiástica, e não foi diferente na minha vida. Esperando tudo no tempo de Deus, tudo aconteceu, fluiu de forma natural, com a interferência direta do sobrenatural, né? Então, fui diácono, fui auxiliar, presbítero, e hoje estou evangelista há 14 anos, mas sempre foi algo assim confirmado por Deus. Eu não tenho nada assim da minha parte que eu tenha forçado ali para que isso ocorresse. Não, ocorreu tudo naturalmente no tempo de Deus, então eu tenho essa convicção. E foi uma trajetória em que pese ser uma trajetória que é espinhosa, porque requer muito renúncia, mas a gente é prazerosa, né? Tem um lado também que é gratificante, é prazeroso. Então Deus me chamou desde muito cedo para o ministério, e Ele tem instrumentalizado este servo na verbalização da sua palavra, e eu sempre me coloco à disposição do reino e falo, eu preciso ser útil. Se não for para ser útil, uma vez inútil, perdeu o sentido de estar aqui, né? Então Deus tem me honrado até aqui e é isso. Muito bem, o senhor está me devendo uma visita formal, tá? Como se manter íntegro na presença do Senhor, cuidando da vida profissional? Nós sabemos que o senhor é um excelente profissional na cidade, advogando, cuidando da família e do ministério. Nós sabemos que é muito difícil, pastor. A nossa vida ela é feita de escolhas, e toda escolha, toda decisão, toda ação ela tem uma reação. Nossa vida é feita de escolha. Nós já somos fruto de uma escolha divina. A Bíblia diz no Evangelho de João 16:15 que não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós já fazemos parte de um propósito de Deus. Nós somos aprovados, né, pelo seu critério de escolha. Então esse é o primeiro fato. Uma vez ciente disso, de que você é escolhido, em qualquer área que você for atuar, você tem que saber que você tem um dever, como a própria palavra fala em 1 Coríntios 10:31, 10:32, né? Portai-vos de modo que não dê escândalo nem ao gentio, nem aos judeus, nem à igreja. Então o comportamento do cristão em qualquer área, né, nós precisamos glorificar. Nós temos duas chamadas, que é duas vertentes, a horizontal e vertical. Na horizontal nós temos um cuidado de ser fiel, né, com nós mesmos, né, de cuidar de nós mesmos e da doutrina, porque as palavras elas convencem. É verdade que nós convencemos, mas o exemplo é que arrasta. Então, para darmos exemplo, nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado de
aonde nós estiver, em qualquer área, ter um coração sem Cristo é um campo missionário. Então eu preciso estar ali como missionário, como representante do céu. Então eu tenho que... a faculdade para mim foi um desafio, falaram não é fácil, lá não é lugar para crente, e eu consegui ficar os 5 anos de faculdade e sair de lá íntegro do mesmo jeito. Em momento algum o nome de Cristo deixou de ser glorificado, né, com a minha conduta lá. Então todos nós temos essa oportunidade de dar exemplo aonde Deus nos colocar. E nos lugares, nos ambientes mais inóspitos, que é aquele ambiente que aparenta ter menos, né, ali a propagação do evangelho, é um ambiente onde o nome de Deus deve ser glorificado, porque nós fomos inseridos ali com essa finalidade. Muito bem, pastor, muito bem. E isto é importante, o cristão ele ter os pés no chão, saber que o Criador nos proporcionou para estarmos dando frutos vivos, né? Mas eu também quero fazer uma pergunta agora, essa é teológica. Existe vida após a morte? Fala para nós. Então, existem algumas linhas doutrinárias, que são teorias, né, que cada um segue uma teoria, muitas ramificações de cunho religioso. Ela tem uma teoria que às vezes diverge uma da outra. Então essa divergência doutrinária, ela é normal, ela é muito comum. A gente vê uma determinada linha teológica que pensa de uma forma, outra pensa o contrário. Mas eu diria que cada um tem a sua... tem ali um meia-culpa, né, de atribuir ali de forma taxativa que aquilo é real, e outros também dizer que não é. Então vamos dizer assim que todos têm uma certa parcela de razão, né? Mas nós que somos de uma linha pentecostal, e aí diverge de muitas outras linhas, nós acreditamos sim na vida após a morte. Até porque a Bíblia, que é o nosso manual de regra e fé, ela é recheada de textos bíblicos que nos ajudam a fundamentar essa nossa visão de haver vida após a morte. Então, respondendo a sua pergunta, existe, biblicamente, eu creio dessa forma, em que pese haver muitos que não crê, né, acreditam no sono da alma, morreu, acabou, e eu creio que a morte é apenas uma passagem desta vida para uma outra, mas para uma eternidade. É só um passo que nós damos dessa vida terrena para uma eternidade, mas existe sim a vida após a morte. Glória a Deus. Até o próprio Paulo assegura isso, né? Fala que os mortos ressuscitarão primeiro, encontrarão o Senhor das nuvens. Nós sabemos que o Senhor dirigiu muitas igrejas, contribuiu muito para o reino. Como que o Senhor vê o Evangelho agora, no pleno século XXI, no ano 2025, já findando? O que está faltando para que os nossos jovens eles sejam cheios do Espírito Santo? Nós não estamos vendo mais isso, o que víamos 10, 15 anos atrás. Pastor, o que aconteceu? Muitas coisas que aconteceu no início da história do pentecostalismo, hoje se tornou meio que, não é obsoleto, mas parece que se tornou um tema arcaico. Isso, eu atribuo isso sempre com a chegada do neopentecostalismo. O neopentecostalismo foi o maior responsável para gerar essa discrepância entre aquilo que nós queríamos antes, aquilo que nós aceitávamos, né, na maioria das vezes até como regra de fé, e aquilo que foi desidratando, né, e essa chegada de grandes e novos movimentos foi desidratando o evangelho. Ele não perdeu a sua essência. As medidas que a Bíblia relata sobre caminho de ser estreito, de porta de ser estreita, são os mesmos, não sofreram alterações essas medidas, mas a igreja no geral, no seu contexto geral, ela sofreu uma espécie de desidratação. É como se ela teve influência do neopentecostalismo ao ponto de fazer a nossa juventude se envolver mais com entretenimento, ser mais influenciado com o movimento, né, do que com a busca genuína, né, pelo batismo, pelo renovo. Eu posso contar da minha própria experiência. Como eu nasci no lar cristão, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 10 anos de idade, num congresso de criança. Eu e acho que um pouco mais de 50 crianças, à época também, todas foram batizadas. Então era muito comum nos cultos haver esses movimentos, né? Isso era muito comum. Caiu no desuso, o Espírito Santo deixou de existir? Não, ele deixou de atuar. E essa atuação, essa ausência de atuação do Espírito Santo é porque também há da parte da igreja uma ausência de busca.
Se houver uma ausência de busca, uma ausência de dedicação, uma ausência de renúncia, que é o que não está havendo, então é como se cessou. Eu diria que está suspenso, não é suspenso temporariamente, não sei se vai caber essa fala, mas enfim, é como se não estamos vendo hoje com mais frequência, porque houve também por parte de muitos, né, essa negligência. Isso é bíblico. A Bíblia fala em 24:12 de Mateus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O mesmo amor de Romanos 5:5 que foi derramado por esse mesmo Espírito, ele se esfria na proporção que a iniquidade também aumenta. Então a iniquidade ganhando mais campo, ganhando mais vazão, ela vai desidratando a fé, ela vai subtraindo a esperança, vai subtraindo, enfim, a nossa comunhão, e isso vai perdendo aquele interesse por uma busca, por um renovo, por um batismo com o Espírito Santo. Muito bem, bem colocado. E nós vemos, estamos vivendo o período da tecnologia avançada, né? Nós temos aí a inteligência artificial, e que ela pode ser usada, pode ser de uma forma benéfica, mas eu ainda sou da época de tirarmos a mensagem no joelho. É um termo técnico que os mais velhos usam, né? O que é tirar a mensagem no joelho? É aquela mensagem que você vai folhear a Bíblia, vai orar, vai consagrar ao Senhor, vai pedir a Deus a mensagem para que o Espírito Santo traga a revelação. Eu costumo dizer que nas ministrações, no culto de ensino, a revelação ela vem através do Espírito Santo, mas a interpretação ela é humana. E nós vemos nos dias atuais muitos equívocos, pessoas afirmando coisas literais que não são literais. E a importância de nós voltarmos a estudar. E o Senhor é um grande exemplo para nós, nossa geração, porque alguém que está fazendo a obra de Deus voltou a estudar, se preparou, porque hoje nós estamos vivendo a época de pessoas sedentas dentro da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, mas não sabem defender a sua fé, verdade? Se perguntarmos por que você crê em Jesus, são perguntas retóricas que tem pessoas que elas não saberão responder por que elas estão ali, o que estão fazendo ali, o que Cristo significa para elas. Então eu vejo isso com muita tristeza, porque precisa obreiros preparados, mas eu costumo dizer aos irmãos, se nós nos alimentarmos só quando estivermos na igreja, vamos morrer de fome. Nós chegamos num ponto triste, né? Mas nós chegamos no ponto em que a nossa fé se tornou muito superficial. Isso sempre foi muito preocupante. O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, ele demonstrava isso, para nós não sermos neófitos na fé. Ele falava acerca da nossa maturidade cristã. E essa superficialidade, essa fé superficial que temos, eu falei antes, que esses movimentos, ou esses entretenimentos, acaba drenando, né, subtraindo, e vai nos tornando ali, nós vamos nos tornando cada vez mais anêmico na fé, são tomados por esse nanismo espiritual, e aquela falta de interesse de aprofundar. O primeiro contato de Jesus com o discípulo, depois, quando ele se encontrou com Pedro no mar da Galileia, ele disse: Pedro, tu pegou o que até agora? Nada, faz-te ao mar alto, ou seja, vai ao mar profundo, né? Vai às profundezas, sai da superfície aqui. Na hora que ele foi mais no meio do mar, ele trouxe peixe suficiente. Por quê? Porque ele foi além. E hoje nós temos isso, nós temos essa grande deficiência na igreja. Isso é claro, eu quero que você entenda que isso é real. Nós estamos nos acostumando diariamente com ritual cristão, e nós vamos nos revestindo a cada dia de religiosidade. Isso aqui é um comportamento ritualístico, como os judeus faziam lá no tabernáculo, e nós vamos nos acostumando com isso. Nós vamos indo para o culto como algo automático, né? Aquela coisa que nós aprendemos aí, os dias de culto, nós aprendemos a fazer parte de todo aquele ritual. Mas está faltando no cada um de nós, não é apenas esse envolvimento com ritualismo, com entretenimento. Não, o que está faltando em nós é o relacionamento direto com Deus, é o que não está havendo. Então nós vamos nos acostumando com a dinâmica do culto, com a liturgia do culto, com tudo aquilo que é ritualístico. E dos três grupos que se aproximavam de Jesus,
o que mais gerou preocupação em Cristo foi os fariseus. Tinha os essênios, que era um povo mais isolado, tinha os próprios fariseus, né? E os saduceus. Os saduceus eram mais legalistas. Mas os fariseus, ele era revestido de uma religiosidade sem precedente. Então o que acontece muito é que nós não estamos estreitando a nossa comunhão com Deus para gerar um relacionamento intrínseco, aquela coisa, criando esse liame com Ele, né? Esse liame de proximidade. E isso vai nos afastando a cada dia, nós vamos nos acostumando com os rituais. E vamos cada dia nos revestindo de religiosidade. Então exatamente. A gente perde a comunhão, perde ali a oportunidade de se tornar íntimo de Deus, né, de ter relacionamento com Ele, para nos tornar religioso. Exatamente, pastor. Se torna religioso e muitas das vezes são aquele religioso que os seus olhos estão fechados. E aí você fez lembrar Lucas capítulo de número 18. Jesus conta a parábola, né, do publicano e o fariseu. Então, muitas das vezes a pessoa se torna religiosa e tudo para ela é errado, mas na verdade não tem aquela comunhão com o Senhor, não tem aquela intimidade com Deus e vive aquele formalismo da igreja. E agora o nosso pastor vai estar falando um pouquinho sobre o período vindouro, um período muito importante para a igreja. Pastor, fica à vontade. O tema escatologia, que é um estudo que trata sobre é um tema importantíssimo, que trata de algo que ainda vai acontecer, por isso que é escatológico. É um tema que não é muito usado nos dias adiantes. Se observar, caiu mais em desuso, até porque quando falamos em escatologia, nós usamos como base o livro de Apocalipse. E como a Bíblia ela tem três linguagens nela, que é a linguagem alegórica, a figurativa e a literária. Ela possui as três linguagens, alegórica, figurativa e literária. Em Apocalipse, onde está, eu diria que o maior número de linguagem alegórica, né, onde tem maiores alegorias e mais sentido figurado, é em Apocalipse. Então é um livro que Deus descortinou. Deus quis apresentar o que ainda iria ocorrer, apresentou para o apóstolo João ali na ilha chamado Pátimo, né? Era uma pequena ilha rochosa que ficava ao sudeste do Mar Egeu, e era um lugar usado pelo imperador da época, que é o imperador Domiciano, para desterrar pessoas de alta periculosidade. Era desterrado para essa ilha, para de lá ser comido pelas feras, né? Era a punição que eles recebiam. E João, por causa da palavra, foi lançado ali. E foi de lá que Deus descortinou o que nós hoje temos no cenário escatológico. De todas as mensagens de cunho escatológico, a vinda de Cristo é algo que é iminente, está prestes a acontecer, até porque todos os sinais que a Bíblia nos aponta como prenúncio do retorno de Cristo, todos os textos, todas as mensagens que a Bíblia mostra para fundamentar essa ideia de que Cristo está à porta, que a iminência dele é algo real, a iminência da sua volta é algo real, tudo isso já se cumpriu. Então, antes só se falava de rumores de guerra, enfim. Hoje, se você observar, tudo que tinha para acontecer à luz da Bíblia já aconteceu. O que nós estamos apenas aguardando a vinda de Cristo. Então, é um assunto que não pode cair em desuso, não pode deixar de ser aplicado, né, nas mensagens textual ou até mesmo nas expositivas, porque a igreja precisa estar alerta disso o tempo todo. Ela precisa. Você pode falar, mas a Bíblia não faz tanta menção assim. Para vocês terem uma ideia, 1845 vezes na Bíblia está escrito que Jesus voltará. Então dos 1189 capítulos, é como se fosse um versículo para cada capítulo, mais ou menos. A Bíblia tem 31.173 versículos. Desses 31.173 versículos, boa parte dele, pelo menos 1845 vezes, está falando Jesus vai voltar. Então, a volta de Cristo, que é um acontecimento que está na iminência de ocorrer a qualquer momento, ela precisa ser ministrada com mais frequência e incluída nas mensagens, seja de cunho temática ou expositiva. É o que está faltando. Nós precisamos incluir essa mensagem. Então, nada incluir isso nas nossas mensagens, né? Tudo que tinha para se cumprir está cumprindo. O que falta cumprir hoje é a volta de Cristo, e que a igreja precisa estar atenta, mas é um tipo de mensagem
que ela não é a mensagem de cunho triunfalista, pastor. Ela não tem aquele cunho triunfalista, né? E com promessas para agora, que nós somos de uma geração mediatista. Então é para o futuro da igreja, mas nós estamos tão acostumados com a terra, com o que é terreno, que às vezes falar de mensagem de cunho escatológico, a gente tem um certo receio, né? Isso acontece muito no meio da igreja, mas nós precisamos reacender essa ideia, essa chama da escatologia bíblica. Muito bem. Então, com base nesse termo teológico, escatologia bíblica, podemos afirmar que estamos vivendo o princípio das dores? Eu sou daquela linha do pré-tribulacionismo, que a igreja vai partir antes. Olha, esse assunto. Tá, né? Se for para uma outra oportunidade, a gente fala melhor sobre isso, mas assim, eu sou do pré, né? Mesmo que o pós tem muita fundamentação também, tem uma certa coerência bíblica, mas eu me identifico mais, eu me inclino mais ao pré, né? Então assim, eu acreditando no pré-tribulacionismo e sabendo que a igreja será recolhida antes, eu acredito que nós estamos vivendo, eu não vou dizer o ápice, né, do princípio das dores, mas nós já estamos dentro desse princípio das dores. Eu creio dessa forma. Vamos criar uma polêmica agora? Vamos. Eu gosto de polêmica. Gosta? Gosto. Então podemos afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação? Eu afirmo de forma categórica. Essa afirmação não é minha, não é fruto da minha imaginação. Existe todo um grupo que acredita, né? Os pentecostais mesmo, todos eles acreditam. Né? Então, eu encontro muito fundamento bíblico, como eu falei antes. O pós também ele encontra muitos argumentos. Exatamente. É muito coerente, né? Inclusive com muita coerência. Olha, pastor, rapidinho, fazendo só uma pequena pausa. Tem muitos pré que migraram para o pós. Sim. Porque esse assunto é muito complexo. Pode continuar. Exatamente. Eu já percebi muitos mesmo que antes falava de forma bem categórica, afirmava eu sou pré, que hoje já não fala mais, né? Então assim, o que levou essa pessoa a não acreditar, né, que Jesus virá antes? Agora eu pergunto, e aí deixa a pergunta, não faz sentido algum, não há necessidade nenhuma, não estou falando que a igreja sofre aqui na terra, porque nós não fazemos parte daqueles países, que são 50 países mais intolerantes ao cristianismo, que hoje sofre diariamente, constantemente, que são os países mais perseguidos, né? Que está dentro daquela janela 10 ou 40, né? Nós vamos pegar ali Afeganistão e muitos outros países, até mesmo Coreia do Norte. Então nós não fazemos parte dele. Então esses crentes lá já sofrem e morrem pelo evangelho. Não é o nosso caso. É totalmente diferente. Então, mas eu não entendo da igreja ter que passar por uma tribulação para ela poder alcançar o céu, como se a tribulação fosse o critério para a obtenção da salvação. Eu não vejo. A salvação, para mim, anularia em parte a eficácia do sacrifício vicário. Quando eu transfiro para a tribulação, todo aquele processo, todo aquele tipo de tribulação, de catástrofe, que é uma catástrofe, literalmente, né? Toda aquela catástrofe, eu não posso aceitar aquilo como um meio de Deus, de alguma forma, provar nossa fé e nós guiar o céu por meio da grande tribulação. Então a eficácia do sacrifício seria anulada, perderia a sua eficácia, o sacrifício vicário, e nós somos salvos pela graça, né? Não é mérito. Então se eu vou enfrentar uma grande tribulação e consigo vencer a grande tribulação, é meritocracia, é mérito. Então eu não vejo que a grande tribulação, o cristão precisa passar por ela para a obtenção da salvação, uma vez que a salvação ela já foi conquistada no Calvário. E o Calvário não perde a sua eficácia e nem tem a sua função substituída pela grande tribulação. Muito bem, pastor. Vamos ver Apocalipse 3:10, para fundamentar a sua fala. Sim. Hoje eu quero explorar o senhor aqui. Sim. Apocalipse 3:10. 3:10. Onde Deus vai nos livrar dessa grande tribulação, né? 3:10. Fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Exatamente. Este versículo é um dos carros-chefe
dos pré, né? Sim. Falando dos pré, eu também sou pré, tá, gente? Eu Sim. posicionar, não ficar em cima do muro, não. Mas hoje eu prezo muito pelo bom senso de ter muita cautela. Eu sempre ensino os irmãos, nós somos pré, nós cremos que o Senhor virá buscar a igreja, que acontecerá o arrebatamento, mas se faz necessário o crente consagrar sua vida a Deus e viver uma vida íntegra diante do Senhor, porque o arrebatamento pode acontecer de uma forma individual, pastor. Sim. Se o Senhor Jesus pode voltar para mim hoje, amanhã, como pode voltar para qualquer um dos irmãos. Agora, eu costumo dizer, pastor Paulo, que nós cristãos, igual como você falou, nós precisamos estar preparados para esse evento, independente de como ele vai ocorrer, se é antes, se é durante ou é depois. Exatamente. O papel do crente é se preparar para subir. Se ele vai ser raptado, né? Se vai ser surpreendido, como você bem falou, que às vezes somos arrebatados, que é o que acontece a cada momento, aquele arrebatamento individual, né? Nós estamos falando aqui de um arrebatamento coletivo. Coletivo, exatamente. Eu lembro do pastor, que é o pastor presidente desse ministério, pastor Danival Lopes Penha, ele fazendo um exemplo, uma ilustração que eu achei muito bonita, a analogia que ele usou. Ele usou ali uma caixa cheia de areia com os pregos, né, e um imã sobre ela. Ele passava aquele imã assim e os pregos saíam da terra ali, demonstrando ali como que as pessoas ressuscitarão para encontrar com Cristo. Né? Então assim, o que todos vocês devem entender, o que nós precisamos entender é que o retorno dele, a volta de Cristo, que está numa iminência de acontecer a qualquer momento, não é uma utopia. Ela é algo real. Verdade. A Bíblia deixa isso muito claro, que ele retornará. Isso é bíblico. É tanto que eu falei antes aqui, 1845 vezes está escrito na palavra de Deus que ele voltará. Vamos nos preparar para a grande tribulação? Não. Vamos nos preparar para a volta de Cristo, que pode ser antes, durante ou depois. Eu quero ser arrebatado. O senhor quer? Quero encontrar o senhor lá. Sim, com certeza. Glória a Deus. Vamos ver lá 1 Tessalonicenses 4, 13 ou 18 e a gente encerra esse assunto escatológico. Um texto muito conhecido e muito usado, né? Exatamente. Muito usado, 1 Tessalonicenses. Cortejo fúnebre o povo usa também esse texto. Em um outro momento a gente vai falar. Vamos ter a parte 2, gente, tá? Parte 2, né? Começando do 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens. Aí segura, pastor. Aí você que é pós, ouve isso aí. Exatamente. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós cremos que seremos arrebatados. Nós vamos falar mais sobre esse versículo na parte 2, né? Isso. Vai, pois, Isaías 26 e 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Para você entender a justificativa que eu tenho para ser um pré-tribulacionista. Esse povo será escondido e Deus é especialista em esconder, como ele fez com Moisés, que até hoje não acharam seu corpo, ele é especialista em esconder. Então a igreja será raptada, será escondida, como a própria palavra diz aqui: vai, pois, povo meu, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Os 7 anos de ira, o tempo de tribulação, a igreja estará com Cristo e não estará aqui passando pela tribulação. Mas é um assunto para parte 2. Parte 2, eu quero deixar só esse versículo, mas voltando aqui para a minha função hoje como jurista. Eu tenho atuado aqui e tenho uma especialização. Eu sou pós-graduado em Direito Previdenciário, Direito e Processo Previdenciário. Eu tenho essa especialização, essa pós-graduação. Eu tenho também uma especialização em Direito Tributário e faço agora prática jurídica também em cálculo, não somente cálculo, mas também planejamento previdenciário. Então eu tenho atuado, é um nicho que eu tenho explorado bem, essa questão de previdenciário e também o tributário, mas nós atuamos aí muito na esfera civil. E quanto à importância de termos um jurista na igreja, eu não vou dizer que eu abandonei o ministério, não é que eu abandonei, mas eu pedi ao pastor presidente à época, né, que colocasse uma pessoa para me substituir, porque eu ia voltar a estudar.
Falamos uma coisa que é interessante antes, que a Bíblia fala assim, ó, antes crescer na graça e no conhecimento. Quando fala conhecimento, não fala só conhecimento bíblico. Então quando você cresce na graça, esquece, ignora o conhecimento, você vira aquele crente fanático, é o fanatismo religioso. Agora quando você cresce no conhecimento e abre mão da graça, é o formalismo. Sabe aquela mensagem que bota qualquer um para dormir e não tem graça? Então, mas quando você cresce na graça e no conhecimento, você tem um equilíbrio, aí é um cristão autêntico, e é o que está faltando, é sermos autênticos. Então, precisamos ter esse cuidado em relação à nossa conduta como cristão, em crescer e dosar, né? Não ficar aquele fanatismo de nos especializar em religiosidade, como fazia os fariseus, mas ter aquele cuidado de conhecer o mínimo de direito, até porque ao sair da igreja aqui você é um membro. Tem pessoas que se formam, não é o meu caso, mas eu tenho um colega que se especializou em direito de religião, não é o meu caso, né? Mas tem pessoas que se dedicam em direito religioso. Mas você precisa conhecer quais são os seus direitos, né? Assim também quais são os seus deveres, porque mesmo aqui dentro como um membro da igreja, você também é um cidadão que lá fora paga os seus impostos, né? Que lá você tem os seus deveres, as suas obrigações a cumprir. Então tem que ter esse cuidado, precisa conhecer o básico. Se você chega hoje num comércio, qualquer empreendimento, você vai ver que a maioria da loja é determinado que eles deixam ali um código do consumidor. Poucos leem. É assim como acontece também com muitos funcionários que trabalham. A CLT foi criada, boa parte para ela ali, né, que é a consolidação de lei de trabalho, e poucos trabalhadores ali, eles vão estudar a CLT, né? Então nós precisamos, a Bíblia, ela é um manual de regra. Para você ter uma ideia, só a parte de Levítico aqui, que fala da lei cerimonial, dentro da lei moral, que é o decálogo divino, 613 artigos estabelecidos por Deus no livro de Levítico, né, como regra para Israel. Então, não existe lei, não existe justiça. A Bíblia diz em Salmo 7:11 que Deus é um juiz justo. Diz lá em 1 João que Jesus é o nosso advogado. Então você vai ver, Jesus é apresentado como um advogado, né, e Deus como juiz, né? Então, resumindo, nós precisamos ter esse cuidado, esse interesse, né, de nós nos aprofundar, né, de buscar conhecimento, de ampliar esse nosso campo, mesmo com o Evangelho, esse nosso campo de atuação e de busca constante para adquirir ali o básico possível, para termos ali um conhecimento sobre nossos direitos e, consequentemente, a gente vai também ter nosso cuidado em relação aos nossos deveres. Muito bem. Pastor, eu quero agradecer ao senhor, deu uma pausa aí nos seus afazeres e não hesitou em estar aqui conosco, é uma alegria. E deixar registrado aqui o nosso pastor, que está convidado, tá? O senhor citou ele aqui, o pastor Denival é um mestre, né? Eu estive na reunião, para abrir esse parênteses aqui, estive na reunião lá no dia 22 e fui na intenção de gravar pelo menos 5 minutinhos com ele, mas muito corrido. Ele vai estar conosco aqui próximo ano. Então, muito obrigado, senhor, ter aceitado o nosso convite. Vai voltar mais vezes, porque tem a parte 2, né? Da escatologia não acabou por aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. E eu quero que o senhor faça as considerações finais. Nós vamos estar já finalizando. Amém. Eu que agradeço aqui então pelo convite, viu? Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com você e com vocês, rever meu amigo, e reforçar aí o convite, como você falou aí, ao pastor Denival Lopes Penha. Esse eu conheço, tem mais de 15 anos que eu conheço pessoalmente, acompanhei muitas mensagens dele e aprendi muito mesmo. Então vai ter a oportunidade aqui dele estar também dando a sua participação, né? E para mim foi um motivo de muita alegria, me sinto honrado tanto pelo convite, de poder dar essa parcela aqui de contribuição.